Ultimamente, muitas pessoas têm sido vítimas de diversos golpes, mas tem um em especial que está pegando muita gente, inclusive aqui em Camaçari, que é o golpe do falso advogado. Para esclarecer sobre isso e sobre como se proteger, a gente hoje está recebendo o Dr. Eduardo Equião, que é presidente da OAB Subseção Camaçari. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Sheila, muito obrigado, agradeço mais uma vez esse convite, estamos aqui à disposição. É isso aí. Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente no que é que consiste esse golpe. Veja, o golpe do falso advogado consiste naquela ideia da pessoa se passar pelo advogado daquela pessoa que tem um problema na justiça, que constituiu um advogado para realizar a sua, né, para buscar uma solução jurídica para o seu problema, né, e ajuizou uma demanda na justiça, né, peticionou ali, enfim, está ali demandando. Essa pessoa, ela se passa por esse advogado ou por essa advogada e ele cria, né, uma tese de que, né, das mais variadas, mas a que tem sido muito comum é de que para aquela pessoa ela tenha um desconto no imposto de renda, né, ela precisa pagar uma taxa de um valor de X. Se a gente for partir do pressuposto de que as pessoas, de fato, buscam saídas jurídicas para os seus problemas e de que se aquela situação for resolvida, ela deixa, portanto, de pagar um maior tributo, essa pessoa tem essa solução como a melhor, né? Sim. E aí ela vê vantagem, né? E aí que está o grande problema, Sheila. Por quê? Porque as pessoas se levam por essa tese, né? Então, uma pessoa se identifica como se fosse advogado daquele indivíduo que constituiu normalmente um profissional, com a foto daquele profissional, utilizando uma linguagem jurídica, uma linguagem muito bem elaborada, não é? Os golpistas, infelizmente, eles têm essa habilidade, tá certo? De se passar por aquele advogado ou por aquela advogada e passam digamos, a ganhar a confiança da pessoa, e a pessoa é pedido um determinado depósito e a pessoa vai lá e deposita para ter um desconto no imposto de renda, para ter um desconto. Se a pessoa teria que pagar 10 mil, ela vai pagar 2 mil, 3 mil, e não vai ter que pagar 10, 15 ou 20, enfim, ela é mostrada, né? Para ela é mostrada aquela tese como sendo favorável para ela. E a pessoa, naturalmente, ela se vê naquela perspectiva de receber, de oferir uma vantagem e cai no golpe, né? E depois a pessoa mantém um contato com ela, diz que continua sendo advogado ou a bloqueia, né? Então, assim, isso é algo muito delicado e que a gente pede para que as pessoas tenham muito cuidado, muita atenção, né? Com certeza. Então, como o senhor falou, as maiores vítimas são pessoas que têm algum processo na justiça, que estão esperando esse processo, o processo está ali correndo, e aí essas pessoas entram em contato se passando pelos advogados que essa pessoa já constituiu para poder aplicar o golpe. Mas como é que esses golpistas têm acesso, doutor, aos dados? Veja, nós temos hoje um sistema, né, que é um sistema público de processos, né? Então, por exemplo, hoje todos os tribunais, eles disponibilizam acesso de todas as pessoas a esses processos, né? Basta a pessoa ter uma identificação, exceto se o processo tramitar em segredo de justiça, o sigilo, cujos dados eles não ficam disponíveis, né? Então essas pessoas acessam esses dados que são públicos, né? Então, por exemplo, elas acessam, e aí acessando esses dados, essas pessoas acabam colhendo informações, né? Essas pessoas golpistas, e acabam entrando em contato com essas pessoas e apresentando essa tese vantajosa, que de vantajosa não tem nada, na verdade. Pelo contrário. E acabam dando golpe, entendeu? E o cidadão de uma cultura, digamos assim, ali um pouquinho reduzida, de uma formação um pouquinho reduzida, o cidadão ele acaba caindo, né? Assim como o cidadão cuja escolaridade é um pouquinho maior, enfim, muitas pessoas têm caído. Isso tem gerado uma preocupação muito grande. Por quê? Porque esse golpe ele está na praça, está aqui em Camaçari, está em diversas outras cidades, está em Brasília, no Rio, em São Paulo, e muita gente tem caído, tá certo? Isso é muito preocupante. Sim. E eu acho que o que mais tem contribuído para que as pessoas, um número muito grande de pessoas caia é justamente por isso, porque eles entram em contato se passando pelo advogado da pessoa. Então está lá no WhatsApp, está lá a foto do advogado da pessoa, a pessoa não vai achar que não é.
Então, pedir, você precisa pagar esse valor para poder liberar aqui o processo, a pessoa vai, infelizmente, cai. Exatamente. E o que é importante se dizer é de que, normalmente, o cliente, né, ele faz contato com o profissional através de um número, que é o número desse profissional, né, que é o número do escritório desse profissional, que é o número do celular desse profissional. Então, um outro número que nada tem a ver com aquela informação entra em contato com a pessoa em datas delicadas, final de semana, sextas-feiras à noite, sábados, domingos, feriados, acontece muito. Inclusive, infelizmente, alguns clientes de muitos advogados já foram vítimas disso, e a gente tem reiterado, né, para que a pessoa, antes de fazer qualquer tipo de pagamento, que ela consulte o número de confiança que ela tem desse advogado ou dessa advogada, né? Ainda que ela não tenha processo judicial, que ela consulte aquele profissional que ela eventualmente consultou, para que ela possa confirmar aquelas informações, se procedem, se estão corretas, se aquelas informações são aquelas mesmas, né? Porque, infelizmente, a gente lida com esse grande problema, que é o fato de que os dados estão disponíveis no sistema do judiciário e as pessoas têm acesso, né? São dados públicos, né? São dados de identidade, são dados de endereços de pessoas, né? Enfim, informações como de telefones, e as pessoas ficam vulneráveis, né? Então a gente tem sempre que ter oportunidade de falar, Sheila, conversado com as pessoas e chamado bastante atenção, né? Com relação a esse grande problema que, infelizmente, está aí. É verdade, tem que estar muito atento. E para aquelas pessoas, doutor, que foram vítimas, que caíram no golpe, o que é que deve fazer? Aquele dinheiro que foi pago ao golpista, tem como ser recuperado? Veja só, esse é um grande problema. Por quê? Porque normalmente esses golpistas, Sheila, eles utilizam uma conta que não é deles. Eles utilizam a chamada conta de trânsito. Inclusive, que é uma conta de uma pessoa física, não é, cujo valor é transferido, seja através de transferência ou de Pix para aquela conta. Assim que ele é transferido, imediatamente ele é retirado, né? Então, assim, o que a gente tem recomendado para as pessoas? Olha, faça a ocorrência na delegacia, né? De preferência da delegacia de crimes cibernéticos, que é uma delegacia que você pode acessar de maneira virtual, tá certo? Você não precisa se dirigir necessariamente para a delegacia territorial, você pode fazer isso de maneira virtual, não é? Bota na internet aí, já verifica as informações, delegacia de crimes cibernéticos. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela faz a ocorrência e trabalha para que essa conta, né, por parte, né, das autoridades, elas sejam o quê? Inativadas o mais rápido possível. Com o quê? Com a investigação da parte policial. O outro caminho, que é um caminho e aí judicial, é a pessoa constituir um profissional de sua confiança, um advogado, para buscar o ressarcimento perante essa conta, perante essa pessoa, né? Ainda que seja uma pessoa, não é, que não seja efetivamente ali a pessoa que está dialogando com a pessoa, porque é uma conta de um laranja, né? Pelo menos foi isso que a gente já acabou observando em algumas informações que a gente acabou colhendo, é uma tentativa de se proteger para que ela e que outras pessoas caiam naquele golpe, entendeu? Então, de repente, é importante a pessoa até buscar essa judicialização para, ao menos, inviabilizar a conta do golpista, tá certo? Não é porque a pessoa caiu, não é porque o indivíduo caiu que a gente vai precisar, enfim, querer que outras pessoas caiam. Pelo contrário, eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que trabalhar para que se suspenda exatamente essa importante iniciativa, né? Que é a pessoa chegar lá, fazer a ocorrência e essa iniciativa gerar a suspensão. Por quê? Porque outras pessoas não cairão. Então, a gente tem essa via dúplice. Qual a mais adequada? Aí cada um vai oferir, mas o registro é essencial. Se a pessoa puder judicializar e dar conhecimento ao judiciário, porque se numa mão você tem o delegado de polícia fazendo a investigação através de todo acervo do poder, né, administrativo da forma do delegado, você tem na outra mão um judiciário também tendo a ciência daquele problema e também buscando elucidar aquele fato. Então, essas são as ferramentas, né, as importantes ferramentas, as importantes iniciativas que a gente tem recomendado das pessoas adotarem. Perfeito. E pelo que o senhor tem acompanhado,
As pessoas, pelo menos em alguns casos, elas conseguem recuperar o dinheiro ou não? É muito Veja só, difícil. é muito difícil, né? No entanto, não é impossível, Sim. entendeu? Então a gente, os profissionais do direito trabalham com todas as hipóteses exatamente possíveis, né? Nós trabalhamos com todas as hipóteses possíveis. Se eventualmente constar qualquer valor na conta daquela pessoa cujo valor puder ser bloqueado por uma eventual ação judicial, é difícil? Mas eu acho que é importante a gente considerar essa hipótese. Uma vez que no direito a gente precisa de uma investigação, né? Que é adotada numa dimensão da investigação policial e que, na forma de uma judicialização, você pode, eventualmente, ainda que seja difícil, encontrar algum recurso naquela conta e, eventualmente, guarnecer aquela quantia, né? Para que se ressarçam as pessoas que caíram naquele golpe, naquele CPF. Perfeito. E com relação ao OAB, doutor, o que é que a OAB está fazendo no sentido de prevenir para que as pessoas não caiam nesse... Excelente pergunta. O que nós temos feito, né? A OAB Subseção Camaçari, OAB Bahia, o Conselho Federal da OAB, todo o sistema OAB de maneira integrada tem feito constantes campanhas para evitar que as pessoas caiam nesses golpes, né? E é importante dizer que, infelizmente, esse golpe ele invadiu todas as praças das grandes cidades do nosso país, das cidades intermediárias, das cidades pequenas também. Então, assim, a OAB tem atuado de maneira propositiva. Esse espaço aqui, né, Sheila, que você tem proporcionado aqui para a gente, auxilia a gente também nessa difusão do conhecimento, a gente poder levar para o cidadão essa informação, né? E a OAB, o sistema OAB, Conselho Federal, OAB Bahia, OAB Subseção Camaçari, tem buscado cada vez mais dialogar com a comunidade para que se evite, né? Para que se verifique, por exemplo, se aquele advogado efetivamente tem aquele contato, se aquele advogado efetivamente é aquele que está pedindo aquele recurso. Regra geral, não é isso que acontece quando há a contratação de um profissional do direito. E é por isso que a pessoa ela tem que, num primeiro momento, já brincar. Se meu advogado nunca falou comigo através desse número, e eu sempre falo com esse profissional que eu contratei, profissional de minha confiança, através de um número X, como é que outro número que se identifica como ele ou ela acaba pedindo recurso? Então, é no mínimo estranho, tá certo? Então, mas é aquilo, a pessoa precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, e a gente, o Sistema OAB, tem buscado efetivamente elucidar, esclarecer e o máximo possível divulgar essa informação que é muito relevante, para que a pessoa se atente para esse golpe, que é um golpe que, infelizmente, tem gerado uma perda de recursos muito grande por parte da comunidade, da sociedade, de pais e mães de família que têm, não é, retirado de suas contas valores que eles demandam, né, muito suor, muito trabalho para poder conquistar. Com certeza. E agora com essa fraude no INSS, as pessoas têm que ficar ainda mais atentas, né, doutor? Porque o número de golpes tende a aumentar, né? Exatamente. E assim, é muito importante, já que você falou da fraude do INSS, da gente fazer um destaque, porque uma coisa é a fraude do INSS, né? Esse golpe que algumas associações estão, enfim, envolvidas aí nessa operação da Polícia Federal, e aí existe uma outra questão. O golpe do falso advogado, né, é uma coisa um pouquinho diferente. E aí é importante a gente fazer essa separação para quê? Para que a pessoa tenha um cuidado. No que diz respeito à questão do INSS, que a pessoa procure um advogado de sua confiança para buscar o ressarcimento daquilo que ela não autorizou sair de sua conta na forma de desconto, que é importante se atentar para isso. Com certeza. E também ficar atento para não achar que está entrando em contato com o advogado e está entrando em contato com o golpista. Para finalizar, doutor, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para as pessoas que foram vítimas ou para que aquelas que ainda não foram ficarem atentas. Veja só, é muito importante que as pessoas aqui tenham plena atenção e plena convicção de que se elas contrataram um advogado ou uma advogada de sua confiança, esse advogado ou advogada entra em contato, regra geral, pelo número que se fala, pelo escritório de advocacia desse advogado, pelo escritório de advocacia dessa advogada, e todo e qualquer contato, em regra, é feito por aquele número. Então, estranhe se você vê uma proposta para você receber um recurso, sendo que essa proposta não foi apresentada pelo profissional, sendo que essa proposta ela não foi devidamente apresentada a partir do contato que você tem com esse profissional. É muito estranho a gente chegar e com um número que não é o número do advogado ou da advogada, ter acesso
a uma pessoa, que normalmente é cliente, que normalmente há um diálogo que historicamente é feito com um determinado número de telefone e, de repente, esse advogado pode mudar de número? Pode, mas regra geral não é o caso. Então, a gente chama atenção para esse aspecto, que é muitíssimo relevante, para a pessoa só entrar em contato com o advogado através daquele número do escritório do advogado ou do celular que o advogado normalmente entra em contato com ela, para ela estranhar. Olha, a promessa do recebimento de um recurso é estranho se você não foi apresentada aquela tese pelo seu profissional de sua confiança, se você, no escritório que você foi dele, ou até no contato que você fez com esse profissional, ele não apresentou aquele raciocínio. Então, ao menos tente conversar com o advogado, tente verificar as questões contratuais que estão no contrato de cada um dos advogados, porque, por exemplo, existem muitos advogados que no contrato inserem informação no rodapé da página do escritório, os números de contato do advogado. Então, o cidadão também ele tem que adotar essa medida de cuidado e estranhar qualquer tipo de falsa promessa ou de ganho, né? Porque, veja, quando a promessa ela é muito boa, você tem que certificar. E para isso é importante se consultar esse profissional de sua confiança, que, regra geral, vai lhe atender. Que, regra geral, não vai dizer que está em reunião e não vai poder lhe atender naquele momento. Que, regra geral, vai marcar um dia de atendimento para poder fazer aquele atendimento. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E que o cidadão, a cidadã que está assistindo esse momento, que ele possa, efetivamente, mais uma vez, acreditar na advocacia, acreditar no profissional que ele devidamente constituiu para poder representar a causa dele e entender que nesse processo, né, da construção da tese jurídica, existem as nuances profissionais, processuais e profissionais que esse profissional vai estar passando para ela periodicamente através do número que normalmente ele passa, não do número estranho. Sim. Então, muita atenção nesse sentido. É isso. A palavra-chave é atenção. Nós agradecemos muito a presença do Dr. Eduardo Requião, que é presidente da OAB Subseção Camaçari. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Sheila. OAB Camaçari em defesa da advocacia e em defesa da cidadania.